Amém, graça e paz. Obrigado, amor. Que honra poder estar aqui com vocês, ainda que seja uma conferência de mulheres, né? Poder participar. Me sinto honrado, privilegiado, assim como também ter ouvido a Hélia, a Vângel, porque eu acredito que eu nunca tinha a oportunidade de ouvi-las pregar. Eu acredito que hoje foi a primeira vez, e louvado seja Deus pela vida das irmãs, pela dedicação. Os esposos eu já ouvi bastante. Mande um abraço, tanto o pastor Lazarino, pastor Silas, amigos. Temos tido um bom relacionamento, uma boa amizade. E eu louvo a Deus porque as igrejas que eles pastoreiam é uma igreja bíblica, uma igreja saudável. Fico feliz com aqueles que se achegam, tá bom? Mas quando foi me dado o tema e foi me dado que eu pregaria por último, né? A gente sempre fica nervoso, né? No que sentido? Porque ser o último numa conferência onde o tema é único, sempre é muito difícil, porque você fica se perguntando, né? Aqueles que vão pregar primeiro de vocês, o que eles vão falar, o que eles não vão falar. Isso traz uma certa preocupação. E também quando a gente lê no tema, né? Eu escolho. A gente sabe que dentro da teologia isso traz uma discussão grande, que existem posicionamentos teológicos diferentes contra esse assunto, e não tem como a gente então não meditar um pouco nisso. Eu não quero fazer da teologia o centro da pregação, mas eu entendo que não tem como a gente não entrar um pouco por esse caminho, tá bom? Mas eu quero trabalhar com vocês duas perspectivas dessa condição que a gente tem de escolher diante de Deus, tá bom? Que o texto proposto de Lucas 10 traz também, mas eu quero que a gente abra um pouquinho mais o leque. Eu quero trabalhar de uma forma mais ampla com vocês na Bíblia, depois a gente dá uma olhadinha para esse texto. Então eu quero trabalhar as minhas escolhas, né, que agradam a Deus, né? E o primeiro delas, então, agora foi. As escolhas pessoais que agradam a Deus. Nós vamos entender então quem somos diante de Deus. Quando Deus nos criou, a Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando a Bíblia fala que Deus nos fez a sua imagem, significa que em nós há algo de Deus. Quando Deus nos criou, tem uma essência que está nele, que foi dado a nós. Por isso que somos feitos à imagem. E a semelhança significa que ainda que há em nós algo de Deus, da essência de Deus, nós não somos Deus. Porque aquilo que é semelhante não é igual a Deus. Então, quando o texto diz a imagem de Deus e semelhança, o texto nos afirma que nós temos algo igual a Deus, parecido com Deus em nós, mas nós não somos deuses. E a grande questão, então, na teologia é: o que há em nós que também há em Deus? Quais são as coisas que há em Deus que Ele compartilhou conosco quando nos criou? E a grande questão, dentre outras coisas, por exemplo, não é o corpo físico, né? Porque Deus é espírito, Ele não tem corpo. Então não é isso que é ser imagem de Deus. Mas quando a gente para pensar, então, a gente sabe que Deus nos criou de uma forma que o homem possui uma razão. Todos nós temos uma razão e nós temos uma capacidade de adquirir conhecimento, de aprender algo novo, e isso é semelhante a Deus. Isso é da imagem de Deus, melhor dizendo. O homem também possui uma vontade, o que lhe dá essa condição de concordar com esse conhecimento que ele adquire, de ele
se aproximar disso, dele ter um sentimento para com esse conhecimento que adquire. Nós não agimos por instinto, nem por estímulo, mas a gente aprende e se posiciona diante daquilo que aprendemos. E o homem também tem a capacidade, então, de confiar ou não no que aprende. Então, tudo isso, essa capacidade que nós temos de adquirir conhecimento por causa da nossa razão, essa vontade que temos em nós de nos posicionarmos a favor ou não diante desse conhecimento, e essa capacidade que temos de crer, de confiar no que aprendemos, é o que nos assemelha, é o que nos faz dar a imagem de Deus. E tudo isso misturado faz com que nós tomemos decisões. Nenhuma decisão que você toma, que eu tomo, não tem um conceito por trás. Você pode até não saber, mas há. E o homem, então, ele adquire conhecimento, ele se posiciona diante do conhecimento e ele, então, toma uma decisão sobre isso, se confia ou não. E foi exatamente isso, então, que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Eu quero trazer rapidamente. Deus cria Adão e Eva, Deus se revela, traz conhecimento a Adão e Eva. Eu sou o Criador de todas as coisas, eu criei vocês, eu criei o mundo, mas tem uma árvore no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, e o dia que vocês comer dessa árvore, vocês vão morrer. Isso é conhecimento. Deus deu isso a Adão e Eva. Mas veio Satanás e deu outro conhecimento. Satanás chega para Eva e diz de que não, você pode comer. Certamente vocês não morrerão. Conhecimento. E agora então, eles precisam se posicionarem. Eles precisam escolher. Eles precisam decidir. Eles precisam exercer sua vontade com o que eles concordam. E eles precisam confiar ou em um ou no outro. Não é apenas o conhecimento, mas quem trouxe o conhecimento. Você tem Deus, você tem a serpente. A tensão no Jardim do Éden não era uma questão de obediência ou desobediência. Eu sei que às vezes nós fazemos essa leitura, mas a questão é de fé. É em quem nós confiamos. Crendo em um, você vai rejeitar o outro. Conhece essa linguagem? Você não pode ter dois senhor. Você não pode crer em duas coisas. Ou você crê em um e você rejeita o outro. Então essa é a capacidade que a Bíblia nos informa de que é a imagem de Deus em nós. E uma coisa que é importante a gente entender então na teologia é de que mesmo após a queda, mesmo após o pecado, o homem passou a ter essa imagem de Deus, então contaminada pelo pecado, mas não abolida pelo pecado. Após a queda, o homem continua tendo uma razão, uma vontade e a capacidade de confiar, e o que leva a tomar uma decisão. Eu não quero polemizar, não é meu objetivo. Mas cuidado, às vezes há a teologia de que diz de que após o pecado isso foi abolido. Isso não tem mais função. Isso parece que não é mais executado no dia a dia e nas decisões. Mas eu quero ilustrar. Imagina um rio que nasce no monte e ele tem todo o seu percurso, todo o seu propósito e ele deságua no mar. Quando você contamina esse rio, ele não perdeu seu percurso, ele não perdeu o seu propósito, ele só está
contaminado. Quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, e quando o homem peca, ele não perde isso, porque isso é uma questão ontológica. O que é uma questão ontológica? É aquilo que nós estudamos de alguém ou de algo, que define quem aquela pessoa, aquele objeto é. E que se você tira isso, ele deixa de ser o que ele é. Então, quando nós estudamos sobre quem é o homem, e ele ser a imagem e semelhança de Deus, e essas são as características de que tem de Deus em nós, nós não podemos anular essas coisas, porque se anulamos isso, deixamos de ser quem somos. Então o homem não mudou quem ele é, sua essência, ele apenas foi contaminado, ele pecou. E agora a Bíblia diz que o homem passa a ter o conhecimento do bem e do mal, e aqui é um outro detalhe. O homem passou a ser alguém que tem conhecimento do bem e do mal, não só do mal, mas do bem também. O homem, no seu natural, no seu pecado, ele tem uma consciência moral das coisas. Um bebê, uma criança, quando começa a nascer, ele sabe, está nele o que é certo e o que é errado. Ele afronta. Ele sabe que não pode pôr o dedo na tomada. Porque você fala e a hora que ele vai pôr, ele dá aquela olhada. Porque ele sabe. O que a Bíblia então vai nos ensinar, amadas? Eu vou para o texto, tá? De forma até muito clara, e eu sei que todos nós cremos nisso aqui, é de que então esse homem que pecou, criado à imagem de Deus, tendo algo de Deus nele, no seu exercício de adquirir conhecimento, possuir uma vontade e de confiar em algo e tomar uma decisão, esse homem realiza obras. Ele faz coisas no meio desse processo. Tudo isso gera ele a fazer alguma coisa, a agir alguma coisa. E o que a Bíblia vai dizer então, de que essas obras não podem, de forma alguma, livrá-lo da condenação do pecado. Porque nada que ele venha fazer pode salvá-lo. Porque nada que ele venha fazer não está ausente do pecado, da presença do pecado. E aí sim, somente Cristo então, o Cordeiro de Deus, pode salvar, porque ele sim não tem pecado nenhum. Então a Bíblia é muito clara quando ela diz de que então as nossas obras, as nossas escolhas, os nossos posicionamentos, as nossas crenças são inválidas para a salvação. O texto de Isaías 64:6 diz que as nossas obras, os nossos atos são trapos de imundícia. Aliás, a tradução literal seria a roupa da menstruação. É isso que está escrito, na verdade. Trapos de imundícia é uma maneira de amenizar. Mas o que está escrito é isso. As roupas que as mulheres usavam quando estavam menstruadas, aquela roupa é as nossas obras, quando pensamos em salvação. Mas aqui eu quero ter uma pergunta pertinente para a gente. Então nós, caídos, pecaminosos, no exercício que nós temos então diário de adquirir conhecimento, possuir uma vontade de confiar em algo, que geram decisões, escolhas e obras, ainda que elas não nos salvam, a pergunta é, elas podem agradar a Deus? Porque uma coisa é que salva, outra coisa é que agrada a Deus. Então a pergunta para nós é, algo que venha da gente, pode agradar a Deus? Ou, de outra forma, você pode escolher algo que agrada a Deus? Porque acho que esse é o tema. Eu escolho. Mas você escolhe o quê? A boa parte. Como isso se dá?
na nossa vida. Então eu creio que nós podemos tomar decisões pessoais. E quando eu digo decisões pessoais, são decisões nossa. Não Deus fazendo em nós, mas nossa, que agradam a Deus. Ainda que isso não venha nos salvar. E eu quero mostrar então alguns exemplos bíblicos sobre isso. O primeiro então está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 a 17. E eu quero ler o texto com vocês. Esse é o texto que vai narrar então, quando Davi, e o texto nem diz que Davi, ele, né, mas Deus dizendo dele, quis construir um templo ao Senhor. 2 Samuel capítulo 7, versículo de 1 a 17, diz assim. Presta atenção que o texto deixa claro o que é de Deus e o que é de Davi. Capítulo 7, 2 Samuel diz assim. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Quem tirou ele da guerra e deu paz para ele foi o Senhor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está comigo. Naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser seu soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizera no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. O texto diz de que foi Deus que deu paz a Davi. Mas o texto diz de que Davi tem uma reflexão pessoal. Ele olha para dentro de si, ele olha para a realidade e ele pensa: o lugar onde eu moro é melhor do lugar onde está a arca de Deus. Há um juízo nisso, há um conhecimento nisso. Davi, então, ele não se considerava mais digno do que a arca de Deus. Por que eu moro num lugar melhor do que a arca? Eu não sou digno disso. A arca é mais digna. Para Davi, não é justo ele viver num lugar melhor do que a arca.
Mas isso vem de Davi, a Bíblia diz. Natã responde para ele: faz tudo o que está na sua mente. Ou seja, o texto bíblico nos deixa claro de que a escolha, a decisão que Davi está tomando é dele. O texto bíblico não diz que Davi falou que iria construir um templo ao Senhor. Davi só falou que não era digno. A Bíblia só revela a reflexão de Davi sobre isso. Mas foi Deus que disse que Davi queria construir um templo. Versículo 5. Vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Deus que sonda os corações, meus irmãos, sabia que as intenções de Davi era de construir uma casa para ele morar. Mas Deus não aprova isso. Deus diz: Davi, você não vai construir um templo. Deus não permitiu. Deus não deixou isso. Mas Deus se agradou. Deus se agradou tanto que lhe fez uma promessa, que lhe fez uma aliança. Davi, não é você, mas a sua dinastia, o seu filho fará isso. Eu quero que vocês entendam o seguinte: essa decisão, escolha de Davi não salva. Ele não foi salvo por isso, mas agradou a Deus. Logo após, Davi vai cometer os pecados de adultério, de assassinato e tantas outras coisas, como o capítulo 11 vai dizer. Segundo exemplo, Salomão escolhendo sabedoria. 1 Reis, capítulo 3, versículo de 5 a 10. O texto diz assim: em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em um lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. O texto diz. Deus chegou para Salomão e disse: pede o que você quiser. Esse texto também é claro para nós de que a escolha, a decisão de pedir sabedoria foi de Salomão. Tanto que Deus se agrada disso. E Deus ainda diz que além disso daria outras coisas, de tanto que o Senhor se agradou dessa escolha. Ele poderia ter escolhido, pedido qualquer coisa, mas escolheu sabedoria. Salomão também não foi salvo por isso, mas essa escolha que ele fez agradou a Deus. E depois Salomão pecou contra o Senhor. Ele se desviou do caminho do Senhor.
Há mais exemplos na Bíblia acerca disso, mas a Bíblia nos revela que o homem pecador e salvo, ele pode tomar decisões pessoais que agradam a Deus, assim como ele pode tomar decisões pessoais que desagradam. O homem, ele é a imagem de Deus, ele tem conhecimento, vontade, ele pode confiar e nisso ele toma decisões. Isso não foi tirado. E esse homem que conhece o bem e o mal, ele conhece as duas coisas. Ele pode fazer escolhas que agradam a Deus, e ele pode fazer escolhas que desagradam a Deus. Mas há um terceiro exemplo que eu quero dar, de que é a vida piedosa de Cornélio, que agradou a Deus. Capítulo 10 de Atos. Capítulo 10 de Atos narra a conversão de Cornélio e sua família. Eu quero ler o texto de 1 a 4. O texto diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Todos nós sabemos que Cornélio, nesse momento, ele não é salvo. Ele não é regenerado. Ele não foi batizado no Espírito. É lá o nome que você queira dar. Porque o capítulo 10 vai narrar que depois, quando Pedro prega a Cristo e ele crê e ele é salvo. Aqui ele é um homem natural, no seu pecado. Um homem caído, um homem à imagem de Deus, mas caído. E a grande pergunta é: o que seria então essa vida piedosa dele, de sua família, temente, que agradou a Deus? Essa vida piedosa e temente, meus irmãos, foi a escolha que Cornélio e sua família, que não eram judeus, fizeram em viver segundo as orientações religiosas que ele recebeu de algum judeu. Cornélio é um gentil que, na convivência com algum judeu ou alguns judeus, esses judeus falaram do Deus do Antigo Testamento para ele, falaram da sua fé, da sua religiosidade, e ele decidiu então se dedicar a isso, confiar nisso, ter essa vida religiosa, segundo o padrão de tudo aquilo que ele adquiria, o conhecimento. Isso é tão evidente, porque os dois fundamentos da vida religiosa judaica são encontrados. Ele dá esmola e ele ora. Isso é religiosidade judaica. Cornélio aqui, meus irmãos, ele é um homem que ainda não foi salvo, ainda não foi regenerado. Ele apenas ouviu acerca de alguma coisa acerca de Deus. Sua vontade foi em concordância com essas coisas e ele decidiu praticá-las, confiar nessas coisas. A grande pergunta é que isso não salvou ele. Ele não foi salvo por isso. Mas o texto diz de que isso agradou a Deus. O texto diz de que suas orações e esmolas subiram como uma oferta memorial diante de Deus, ou seja, Deus lembrou de você, Cornélio.
Deus se agradou de você. Mas não foi salvo por isso. Então a Bíblia também nos revela que o homem pecador, sem salvação aqui, não é Davi e Salomão, é um homem sem salvação. Ele pode tomar decisões pessoais que agradam a Deus, mesmo que isso não possa lhe salvar. O que a gente vê lá em Lucas, então? Texto proposto, Lucas 10, 38 a 42. A gente vê Maria, que escolheu ficar aos pés de Jesus para ouvir sua palavra, e a gente vê Marta, que escolheu cuidar dos afazeres do lar. Isso são escolhas pessoais. Você não tem no texto que uma escolheu isso por causa da ação de Deus, a outra não escolheu porque Deus não agiu na vida dela. Não, são escolhas pessoais, do dia a dia. Primeiro ponto, então, que eu quero deixar para as irmãs, é de que nós podemos fazer escolhas nossas, pessoais, que pode agradar a Deus. E a pergunta, ou o quanto isso te encoraja, de que no seu dia a dia, você não deve viver de qualquer forma, de qualquer maneira, mas a estar atenta, cuidadosa naquilo que você decide, naquilo que você escolhe. De que no dia a dia, você pode estar tomando decisões e fazendo escolhas que agradam a Deus. Ou escolhas que desagradam a Deus. O texto proposto diz então de que a escolha de Maria, correta, certa, foi se colocar a aprender do Evangelho com o próprio Cristo. Porque não é só estar aos pés de Jesus, o texto diz. O texto diz que ela estava aos pés de Jesus para ouvir suas palavras. Quantas vezes nós podemos escolher, tomar decisões para aprender mais do Evangelho, né? E vocês estão aqui porque escolheram isso, né? Gastaram o dia de hoje para ouvir mais do Evangelho, né? Essas escolhas agradam a Deus. Mas o texto também diz que quando a gente escolhe aprender mais do Evangelho, gastar aquele tempo para aprender do Evangelho, a gente vai ter talvez pessoas que vão querer nos desviar disso. Porque Marta chega para Jesus e diz: você não vai falar para ela fazer alguma outra coisa? Tira ela daí. Nós nunca vamos tomar a decisão de aprender mais do Evangelho, de buscar mais o conhecimento do Evangelho. Isso gera tempo, tudo aquilo que as irmãs já falaram, né? Sem ter alguém que vai, de certa forma, nos desanimar para isso. Que vai falar que isso não é tão importante. Amadas, eu me converti com 16 anos, faz todo esse tempo eu estou tentando aprender o Evangelho. Quantos desencorajamentos eu já recebi nisso? Quantas críticas por conta disso? Quantas pauladas eu já tomei por ser pastor e estudar a Bíblia? Eu tenho que fazer outras coisas, não estudar a Bíblia. Parece que o pastor estudar a Bíblia está em pecado. Toda vez que você escolher aprender a Bíblia, você vai encontrar gente que vai te desencorajar. Pode ser seu marido,
pode ser seu filho. Eu não estou dizendo dos afazeres, da responsabilidade familiar que às vezes nos traz impedimento. Não estou dizendo isso. Eu estou falando aquele desencorajamento sem fundamento nenhum, só porque eu não quero que você faça. Né? Pode ser sua melhor amiga. Já viu aquilo que, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que encontrar alguém para fazer junto com a gente? Eu, desde muito cedo na minha vida cristã, tive que aprender que se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que estar disposto a fazer sozinho, porque talvez eu não encontre ninguém que queira fazer. Eu era adolescente, só eu frequentava o culto nos lares da igreja, de adolescente, mas ninguém, mas eu frequentava. Eu ia fazer os cursos que a igreja oferecia. Os outros adolescentes estavam fazendo outras coisas, mas eu não precisava deles, no sentido para tomar uma decisão na minha vida. Você escolhe. Eu escolho a boa parte. É o tema dessa conferência. Maria escolheu. Marta desapercebeu daquele momento que estava vivendo. Mas o texto afirma algo que é impressionante. O texto diz de que Jesus é contigo nesse propósito. O texto diz, isso não vai ser tirado. Você pode encontrar resistência. Você pode encontrar pessoas que não te encorajam. Mas você vai ter o Cristo com você nesse propósito. Isso não vai ser tirado. Segunda questão, então, essa eu quero ser talvez mais rápido. Existem escolhas pessoais em resposta ao chamado de Deus. Existem escolhas que você faz no dia a dia. Vou para lá, vou para cá, qual roupa eu vou pôr? Vou no culto ou não vou? Jesus está aqui, vou ficar aos pés dele ou vou fazer a comida? São suas escolhas. Mas existem escolhas de que Deus coloca na sua vida. Essa é uma outra perspectiva. Se na primeira parte, então, eu falei acerca das escolhas que vêm de nós mesmos diante de Deus, agora eu quero falar acerca das escolhas que temos que fazer, que nos são postas pelo próprio Deus. Toda vez que ouvimos da verdade de Deus, toda vez que Deus se revela a nós, Deus nos chama a tomar uma decisão. Há vários textos na Bíblia que, após Deus se revelar por palavras, eventos ou manifestações pessoais, Ele chama o povo a escolher qual caminho vai seguir. Eu quero exemplificar isso talvez num evento tipológico que depois nos é revelado em Cristo. Você tem a saída do povo do Egito. Quem nasceu no Egito talvez não ouviu falar tanto de Yahvé. Yahvé era Deus de Abraão, Isaque e Jacó, dos pais, dos patriarcas. Não era toda a nação que talvez ouvisse tanto acerca de Yahvé. As revelações de Yahvé tinham sido pessoais. Abraão, Isaque e Jacó. Não havia revelações de Deus para o povo. Eram pessoais. Talvez esses narraram e contaram acerca de Deus. Mas você tem uma nação agora que cresceu e talvez muitos ali, hebreus, não tiveram muito conhecimento de Yahvé. Mas dos deuses egípcios, muito conhecimento. E Deus então lembra-se da aliança de Abraão com os patriarcas, chama Moisés e diz, vou ali tirar o meu povo da escravidão, você vai comigo. Então Deus vai lá, move na sua soberania todas as coisas, tira o povo do Egito, dá uma mensagem para cada deus egípcio ali, dizendo que eles não são nada, o único Deus sou eu.
tira o povo de lá e põe o povo no meio do Monte Sinai, no meio do deserto, e agora Deus diz assim para aquele povo que antes não sabia nada, não tinha conhecimento de Deus, mas agora eles têm. Agora eles sabem quem é Yahvé. E a partir então de que Deus coloca diante deles a revelação, a luz, a verdade, Deus diz: hoje eu ponho diante de vocês a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva. A gente não pode escolher algo que a gente não sabe. A gente não pode nem crer naquilo que nunca ouvimos, a Bíblia diz. Mas a partir do momento que Deus se revela, ensina, fala, você tem que escolher. Se o homem tinha a verdade, Satanás veio com a mentira, e no meio dos conhecimentos ele teve que se posicionar no sentido, com o que eu concordo e no que eu vou confiar. Agora o processo é o contrário, nós estamos no pecado sem entendimento, sem a revelação. A Bíblia chama que nós estamos mortos, cegos, em trevas, mas Deus vem e resolve esse problema, porque se estamos em trevas, Ele é a luz. Se estamos na mentira, Ele é a verdade. Se estamos mortos, Ele é a vida. E tudo isso se revelou e se manifestou. E quando Deus então se revela, Ele traz ao homem o entendimento que ele não pode ter sozinho. Ele traz a revelação de quem Ele é. E agora esse homem, que é feito à imagem dEle, possui uma razão, uma vontade e a capacidade de confiar. E agora ele tem que escolher se ele vai confiar nesse Deus ou se vai continuar no mesmo caminho que ele já está. É isso que a Bíblia diz. E você sabe disso. Nos evangelhos estamos cheios desses exemplos. João capítulo 6. Não dá para ler, né? Mas João capítulo 6 é um capítulo longo, gigante. Mas no João capítulo 6, Jesus está se revelando como o Messias, como aquele que Deus enviou. O povo está lá, sei lá quem ele é, quem ele é, e Jesus está ensinando a verdade. Mas Jesus tem uma palavra muito dura para aquele povo. Ele diz para aquele povo de que aquele povo o seguia, o buscava, porque eles eram interesseiros, e não porque haviam crido. Vocês estão me seguindo porque eu dei comida, eu multipliquei o pão. Por isso vocês estão me seguindo. O texto diz lá no seu final de que alguns discípulos abandonaram Jesus, foram embora. E o texto diz lá no versículo 60, porque dura é essa palavra e quem pode suportá-la? Vocês são interesseiros, Jesus falou, não com essas palavras, mas falou. E aí então Jesus faz aquela famosa pergunta que todos nós conhecemos. Ele pergunta, ele olha para os 12 e ele diz: vocês também querem ir embora? Escolhe aí. Vocês vão ter que decidir o que vocês querem. Eles têm que escolher se vão permanecer com Cristo, com a sua verdade que é dura e difícil de suportar, ou se vão embora. Os outros foram embora. E aí então vem Pedro e responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Versículos 68 e 69. Essa palavra dura e difícil de suportar para tantos, porque revelava o pecado, as intenções dos corações, é a mesma que salva. Não é diferente, é a mesma que salva. Mas salva aqueles que creram nesse conhecimento. Mas quem rejeita, salva, transforma aquele que crê de que Jesus é o Santo de Deus. Mas aqueles que não creem nisso, ela é dura, difícil de suportar. E aqui vemos então uma escolha que Jesus os colocou a tomar, de que movida por fé, conduziu a permanecer na verdade de Cristo.
A fé verdadeira, eu tenho falado isso com os irmãos que são da igreja, né? É meio complicado hoje em dia a gente falar de fé, porque a fé ganhou um outro significado, uma outra... Mas a fé verdadeira, ela sempre te conduz à obediência à verdade. Não existe fé que não te conduz à obediência à verdade. Não existe. A fé é obediência. A fé nos faz obedecer a Deus. Mas eles tiveram que escolher. Capítulo 15 de Lucas é o capítulo onde nós vemos de que Jesus está comendo com os chamados publicanos e pecadores. Eles estavam reunidos, ouvindo Jesus, assim como Maria estava. E os fariseus e mestres da lei criticaram Jesus por essa atitude, por Jesus estar ali sentado comendo com eles. Então Jesus vai contar 3 parábolas, porque ele tem uma mensagem aos fariseus. E as parábolas são a da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. E essas 3 palavras, por meio de parábolas, Jesus está chamando os fariseus para tomar uma decisão. Então, em resumo das parábolas, elas ensinam de que Deus se alegra quando um pecador se arrepende. E ele passa a ser salvo. Ele passa a ser parte da família de Deus, ainda que não seja digno dessa condição. Mas nessa última parábola há um segundo filho, um filho que sempre esteve presente de seu pai, o texto diz. E esse filho que sempre esteve presente simboliza os fariseus, os mestres da lei, os judeus como nação, que sempre estiveram diante de Deus por conta da eleição, do pacto com Moisés. É isso. E assim como esse filho na parábola está bravo com o pai, porque não acha justo, correto, o pai aceitar o filho de volta, o filho pródigo, o filho que pecou, que desperdiçou todas as coisas, aqueles fariseus também têm essa fé. Eles creem, e eles estão criticando Jesus, porque ele acha que os publicanos e os pecadores não são dignos da salvação de Cristo. O desfecho da parábola é o seguinte: o filho raivoso, ele participou da festa preparada para o filho pecador? Lembra? Prepara aí, mata lá, vamos preparar uma festa, porque eu estava com um filho que era morto, mas agora vive. Vai preparar uma festa, a festa vai acontecer. E o filho está bravo. A pergunta é: esse filho bravo participou da festa? O texto não responde. Porque, na verdade, esse é o impacto que Jesus está dando aos fariseus e espera que eles decidam qual caminho eles vão tomar. Porque é exatamente aqui que Jesus quer chegar. Deus salva os pecadores perdidos, indignos. E há uma festa por essa salvação. A festa está preparada para esses, porque assim Deus decidiu. A pergunta de Jesus, ou que Jesus estava sugerindo aos fariseus é essa: vocês, fariseus e mestres da lei, irão participar? Vocês não decidem a festa. Quem decide é meu Pai. Ele decidiu salvar os indignos e celebrar essa salvação com eles. Vocês vão participar? Quando Jesus então revela o conteúdo do Evangelho naquelas 3 parábolas,
o conhecimento, a verdade dessas 3 parábolas vai chocar com o conhecimento dos fariseus. E agora eles têm que escolher se eles vão ficar na crença, na fé, do conhecimento que eles têm, que a gente era salvo por mérito, ou se eles vão abandonar tudo isso e crer na verdade que Jesus havia dito. Mas eles têm que decidir. Então, toda vez que há algum ensino bíblico, uma ação de Deus, nós somos colocados numa condição de ter que escolher qual caminho vamos seguir. Ou o nosso, e ficamos onde estamos, ou naquilo que Deus nos apresenta. E aí a gente volta para Lucas 10. Oh, não passei, né? A gente volta para Lucas 10, 38 e 42. Muito bem já explicado aqui para todos nós. Marta achava que estava certa. Por isso, cria que Jesus precisava corrigir Maria. Para Marta, eu estou certo, Maria está errada. Ela tem um conceito. Tanto que ela espera de que Jesus corrija Maria, para que Maria tome uma outra decisão e faça uma outra coisa. Mas Jesus corrigiu Marta, porque Maria estava certa. Marta, Marta, sua irmã está certa. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Marta deixou os afazeres do lar naquele momento e se assentou aos pés de Jesus para ouvi-lo junto com Maria? Ou continuou escolhendo fazer os afazeres do lar? Ai, mais um texto. Mais um texto que você fala assim, mas não diz. Não diz porque a pergunta é para nós. Quando Deus nos corrige, mostrando que nós estamos errados, revelando a verdade e o caminho correto, qual é a escolha nós fazemos? Permanecemos onde estamos? Ou mudamos e confiamos naquilo que ouvimos, a ponto de obedecê-lo? Eu quero que vocês entendam de que isso passa por tudo aquilo que Deus nos fez. Nós somos a imagem dele. Então nós adquirimos conhecimento. Você tem um monte de conhecimento na sua cabeça e eu na minha. Coisas certas, coisas erradas. Mas quando Deus corrige isso, dizendo, você está errado. Não é assim. Aí, você gosta ou não gosta da sua vontade disso. E você precisa ver se você vai crer ou não nisso. Por isso que a fé, ela só pode vir do ouvir. Porque você não pode crer no que você não conhece. Primeiro você ouve a verdade divina. Depois você tem que escolher se você vai crer ou vai continuar no seu próprio pensamento. Ninguém pode ter fé sem ouvir a palavra. Pergunta para nós, para a gente caminhar para orar. Quantas vezes Deus faz isso em nossas vidas? Quantas vezes, minhas irmãs, nós estamos diante da palavra e Deus nos ensinando algo, nos corrigindo algo? O que você escolhe?
Quantas vezes na semana isso acontece? Muitas vezes Deus faz isso. Mas qual tem sido então a nossa escolha? O tema é esse. Eu escolho a boa parte. Mas quando que isso é posto diante de mim? No meu dia a dia e quando Deus fala. A incredulidade que habita em nosso coração sempre vai nos impulsionar a rejeitar aquilo que Deus diz. Ai, pastor, não sou incrédulo, não. É sim, gente. É sim. Graças a Deus, cremos no Cristo que salva e somos salvos. Mas há muita coisa desse livro aqui, ó, que a gente não crê. Vou dar algumas razões. Primeiro, porque algumas coisas a gente fica rejeitando. Acho que não é bem assim, eu acho que é assim. Não é assim? A incredulidade produz isso. Segundo, que você e eu não podemos crer o que a gente nunca ouviu. E a gente não ouviu a palavra toda ainda. Terceiro, alguns confundem. Ele ouviu, ele até concorda, mas ele ainda não creu. Você conhece gente assim? Ele conhece o Evangelho, ele concorda. Ele quer que os filhos vão à igreja para aprender também. Mas ele não creu ainda. Os reformadores disseram que a fé que salva é a fé que passa por esses 3 processos: de entender uma mensagem por meio da razão, de se achegar, de ter essa vontade a essa verdade e de confiar nela. Dessa forma, nós temos uma fé que salva. A incredulidade no nosso coração, muitas vezes quando você e eu ouvimos essa verdade de Deus, que choca, que confronta, que nos põe no momento, e aí, o que você vai fazer agora? Qual a sua escolha sobre isso? Nós recuamos, nada acontece. Amadas, nós ouvimos quantas vezes a palavra de Deus na semana? Quais são as mudanças reais que ocorrem na nossa vida? Eu sou pastor, amados, eu prego, eu sei. Prega, 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 prega. Tem gente que nunca muda. Quando você ouvir a verdade de Deus e tiver essa crise, essa tensão no seu coração, eu quero que você lembre das palavras de Marcos 9:24, aquele pai estava com seu filho doente, e ele diz assim para Jesus: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Você não precisa ser a superpoderosa para vir andar com Deus e Deus te amar. Você pode ter sua fraqueza diante de um Deus que Ele sim é forte. Nós não conseguimos confiar muitas vezes. Quando Deus me chamava para o ministério, eu falava: como que eu vou para o ministério? Eu lembro, eu fiz uma música, eu nunca cantei essa música, está lá guardada. Vocês nem sabem disso, né? E na música dizia assim: ó meu Deus, me ajuda a confiar. Porque eu não tinha fé para abandonar a minha vida e andar no caminho da vocação. Mas eu já era salvo por Deus. Eu já servia a Deus. Eu já tinha até ouvido a voz dele para entender a vontade dele na minha vida. São coisas boas isso, né? Mas aí, naquele momento eu sabia que eu ainda não tinha fé para me entregar totalmente aquilo que ele me colocava para seguir. A gente não escolhe a boa parte muitas vezes, porque ao ouvir o Evangelho a gente não crê nele. E a gente permanece.
onde estamos. Mas Deus nos coloca diante dele e da sua verdade constantemente, corrigindo, chamando, para que a gente creia e escolha obedecê-lo e confiar naquilo que ele diz. Se você comer, você morre. Será que morre? Isso é a gente, no estado de pecado. Confie nas palavras de Cristo. Se entregue a Ele, de todo o seu coração, ainda que seja uma loucura. Deus diz coisas loucas, dentro da nossa maneira de pensar e raciocinar. O desafio então para nós, eu quero orar por vocês, por mim. O desafio é esse então, de que seja nas escolhas pessoais do dia a dia, seja nas escolhas que a palavra de Deus venha nos exigir, que possamos sempre escolher a boa parte, que sempre é aquilo que o Senhor diz. Mas eu quero que você lembre de uma coisa, de um texto maravilhoso. Tito capítulo 2, versículo 11 a 13 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Deus age graciosamente em nossas vidas para nos ensinar, para nos transformar, para nos tirar de uma situação e levar para uma outra situação, para nos conduzir a aprender a viver de uma forma que a gente escolha sempre a boa parte. É um desafio, amados, porque a gente toma muitas decisões o tempo todo. E a gente vai errar, né? Mas quando errarmos, existe a graça que perdoa, que sara e que continua nos chamando para fazer aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus. Você já tomou uma escolha errada? Séria na sua vida? Que você sofre? Que aperta o seu coração? A graça perdoa e ela te ensina a tomar um outro caminho. A minha oração é de que Deus nos ensine a ser sábios para nas escolhas do dia a dia, essa que nós fazemos, agrade a Ele. Porque a gente pode tomar decisões que agradam a Deus. E a minha oração é que quando Deus falar e nos chamar a alguma decisão, seja de correção ou para algo, que a gente creia e decida obedecer a sua voz. Vamos orar. Pai, eu te louvo primeiramente por tua palavra e a maneira como ela descreve que o Senhor nos criou. O Senhor nos fez a sua imagem. Há algo em nós que há no Senhor. Essa é a preciosidade da nossa criação. O Senhor nos criou de uma maneira diferente das demais coisas. As demais coisas revelam a sua glória, mas nós somos criados à sua imagem. E o Senhor nos amou com amor
não temos a capacidade de compreender a grandeza. Mas um amor que é revelado pela morte do teu filho na cruz, em nosso lugar. Mas nós pecamos contra ti. Nós rejeitamos a ti. Nós rejeitamos a palavra do Senhor. E ficamos com as nossas. Ficamos com a de Satanás. Mas eu te louvo também, ó Pai, nessa hora. Porque o Senhor não desistiu de nós. E mesmo estamos mortos em trevas, sem entendimento e sem possibilidade alguma de chegar até a Ti, o Senhor veio até nós. E o Senhor vem até nós até hoje. E se não temos o entendimento, o Senhor revela a Tua verdade. Se estamos em trevas, o Senhor é a luz. Se estamos mortos, o Senhor é a vida. E quando o Senhor se revela e traz toda essa verdade diante de nós, então nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Como lemos, ó Pai, na Tua palavra, a luz veio ao mundo, os homens viram a luz, mas amaram mais as trevas. Quantas vezes, ó Pai, o Senhor nos coloca diante de nós a luz do Teu Evangelho, a verdade do Teu Evangelho. Mas nós permanecemos nos nossos pecados e nos nossos próprios entendimentos. A minha oração, Pai, então, nessa tarde por nós, é de que por Tua grandiosa compaixão e graça, que o Senhor venha perdoar, Pai, todas as vezes que tivemos oportunidades, e nós rejeitamos elas. Todas as vezes que nós ouvimos o Teu Evangelho, a Tua verdade, e nós não cremos. Mas também Te louvamos, ó Pai, pelas vezes que isso ocorreu, e nós cremos no Senhor, e o Senhor nos abençoou, nos transformou, e faz grandes coisas em nossas vidas por meio disso. Mas a minha oração então, Pai, é nos conduza para mais perto de Ti. Abrindo nossos ouvidos, ó Pai, nessas horas, para que possamos crer, ó Pai, e confiar plenamente naquilo que ouvimos do Teu Evangelho. Mas eu oro também, ó Deus, das muitas escolhas que cada um aqui já fez na sua vida, de que se há alguma que pesa no coração, alguma que tem fragilizado, alguma que tem machucado, ó Pai, que o Senhor derrame cura sobre isso, e de que o Senhor venha nos ensinar por Tua graça a sair desses pecados, da impiedade desse mundo, e a ter uma vida, um viver santo, agradável ao Senhor, ó Deus. Dependemos, ó Pai, da Tua graça e da Tua ação sobre nós. Porque muitas vezes, ainda que queremos e sabemos qual é a boa parte, o pecado que habita em nós ainda nos faz escolher a parte ruim. Mas contamos, ó Pai, com a Tua misericórdia e a Tua força, e de que a Tua igreja aqui reunida possa aprender a cada dia a ouvir
e obedecer à voz do Senhor. E que nós possamos, ó Pai, agradar o Senhor para a glória do teu santo nome. Eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.